Cara, eu tive que curar um trauma que tava atrapalhando a minha vida. A cura foi tão louca, mas tão louca, que trouxe tantas mudanças na minha vida que agora eu tô tendo até que me mudar de casa. Olha só que loucura. Bom, brincadeiras à parte, gente, eu vou contar aqui pra vocês um relato de uma cura pessoal minha, de um abuso sexual, né, que eu passei. Eu não vou falar a palavra, né, normal, porque eu quero que esse vídeo seja, né, mandado para todas aquelas pessoas que precisam dessas informações aqui, né? E eu vou estar contando sobre como eu trilhei o caminho da minha cura e quais foram, claro, os resultados dessa minha cura, ou quais foram as chavinhas que eu virei e por que que eu só agora me tornei um homem. Se você quer entender, tá curioso, quer uma fofoquinha? Então, bora lá. E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe Brasil, eu tô tranquilo, eu tô na paz. Esse aqui é mais um vídeo para vocês poderem conhecer um pouquinho mais sobre mim, ao mesmo tempo que a gente vai, é claro, falar sobre cura energética. Afinal de contas, esse é o rolê desse canal, não é verdade? Agora é o seguinte, eu realmente estou de mudança, então assim, o cenário aqui dos vídeos vai mudar, provavelmente vai ser bem diferente, eu não sei como é que vai ser ainda. Tô de mudança de casa, tá? Essas mudanças aqui não tem diretamente a ver, né, com a cura, mas pode ser que tenha alguma coisa indireta a ver sim, tá? Na verdade, galera, eu vim aqui para contar um relato para vocês, porque desde o começo do ano eu virei uma chavinha na minha vida, assim, que muita coisa mudou. E eu vou explicar um pouquinho sobre isso, até que para vocês não me estranharem, né? Porque vocês que aqui acompanham o meu canal, e faz tempo que eu não coloco vídeo novo também, eu sei que eu tô, né, devendo aqui para vocês, mas assim, para vocês não estranharem demais, porque eu mudei muito. E eu vou contar o que mudou em mim e por que, né, o que são essas diferenças aí. Qual foi o trauma que eu me curei? Vamos começar por aí. Bom, gente, quando eu tinha ali por volta dos 4 anos de idade, eu sofri um abuso sexual. Como eu falei, eu não vou falar essa palavra sexual corretamente, porque assim, né, robôs têm bons ouvidos. Então assim, para que a gente possa falar sobre isso de uma forma leve, eu vou tentar falar dessa maneira. Então assim, deixar bem avisado, alerta de gatilho, tá? Se você sofreu abuso, tá? E não tratou isso ainda, não tá em paz com essa história no qual você viveu, tá? É importante você fazer suas terapias, você se cuidar e você não se expor a possíveis gatilhos que vão trazer à tona dores, sofrimentos lá do passado, né? E se você não souber como lidar, assim, não traga à tona, meu irmão. Só se você tiver com ferramentas, recursos aí, um terapeuta para te ajudar a trazer à tona e já, né, ajudar a encaminhar isso para que você não sinta mais, né? Não ressinta mais aquele trauma. No meu caso, gente, eu tinha 4 anos, eu morava num prédio, né, num condomínio que tinha 2 prédios, na verdade. Eu morava em um prédio e aí um dia eu tava andando lá com 4 anos de idade, anos 90, não sei o que se passava na cabeça dos adultos que deixava crianças de 4 anos, né, transitarem ali pelo condomínio, talvez pelo fato de ser condomínio fechado, né, ter portaria, acho que dava essa ilusão, né, de segurança. Mas não era muito seguro, porque afinal de contas eu saí de lá, eu fui abordado por um morador que morava no outro prédio, eu não lembro exatamente como ele era, assim, mas eu posso dizer que ele não parecia ser um adulto já, ele podia ser um adolescente ou um jovem ali, mas enfim, ele conseguiu de alguma forma me atrair para o apartamento dele, falando que ia botar algum, sei lá, se ia me dar doce, se ia botar desenho, não lembro, só sei que ele me botou sentadinha na sala dele lá, né? Ligou a televisão e botou filmes adultos, né? E eu, obviamente, fiquei sem entender, não sabia, nunca tinha visto aquilo. E aí, pra resumir a história, gente, eu tomei no cu. Então, depois disso, eu não lembro como é que eu saí de lá, mas, né, o cara me liberou em algum momento, eu voltei pra minha casa e não sabia comunicar aquilo pra minha mãe, pra minha família, né? Eu falava coisas que poderiam eu ter assimilado ali, só que eu realmente não sabia o que tinha acontecido. Eu não sabia que eu tinha sofrido abuso, né? Eu sabia que foi algo desconfortável, claro. Não foi algo gostoso, não. Foi ruim. Mas beleza. Segui a minha vida. Só que ainda querendo entender o que tinha acontecido ali. E aí, naquela época, quando eu tinha por volta dos 4 anos, a minha irmã devia já ter quase 2 anos de idade, a gente tomava banho juntos, né? Minha mãe botava a gente pra tomar banho junto. E eu, querendo entender aquela coisa que eu via no filme, comecei a tentar, né, chamar minha irmã pra gente ensinar alguma coisa ali. Claro que nada, né, de sério aconteceu, mas o que eu pedia pra minha irmã fazer, minha irmã acabava relatando pra minha mãe. E aí a minha mãe, quando descobriu isso daí, ela me chamou, né,
e me colocou numa situação muito humilhante e degradante, porque ela colocou eu sentado numa poltrona, né, de frente pra ela tava num sofá com o meu irmão mais velho de um lado, minha irmã mais nova de outro, todos me olhando, né, com um olhar de julgamento, né, como se eu tivesse feito uma coisa muito horrível, terrível, impensada. E a minha mãe, claro, ficou me descascando, me dando bronque, Meu irmão, foi tanta coisa que ela só deixou eu sair daquele lugar, daquela bronca, daquele sermão, no momento em que eu jurasse pra ela de que eu nunca mais, jamais ia tocar, ia encostar em qualquer menina na minha vida novamente. Você viu o tamanho do negócio? Né? E olha só, eu vou te contar que esse não foi nem o pior. Bom, é claro que assim, naquela época eu não tinha a menor noção das coisas, tá? E eu assim, de alguma forma achei que aquilo era culpa minha mesmo, porque eu tinha feito algo, esse algo foi repreendido. O que eu não tinha elaborado é que, na verdade, eu estava tentando entender algo que aconteceu comigo e eu não tinha tido apoio nenhum para entender, né? Eu não sabia nem como descrever o que tinha acontecido comigo. E hoje em dia eu consigo perceber isso. Por quê? Porque eu lembrei desse trauma ano passado, quando a minha filha tinha 4 anos. Quando ela fez 4 anos, eu falei assim, putz, essa idade que eu sofri o abuso, né? E fiquei pensando, espera aí, se ela com essa idade sofresse, ela não teria consciência, responsabilidade nenhuma para saber o que estava acontecendo ali. Não tinha nem responsabilidade de saber se defender, se proteger, ela não tinha como saber. Se ela não teria como saber, por que eu deveria? E aí eu comecei a me questionar, por que caralho eu segurei essa culpa, né? Desculpa a palavra. Mas aí, cara, eu peguei e simplesmente vivi com aquilo. Eu convivi com aquele trauma de ter sido abusado, de ter de alguma forma tentado entender aquilo e ter sido mais uma vez acusado, julgado, né, penitenciado realmente por algo que eu estava tentando entender. De fato, ali podia ter alguma responsabilidade minha, mas assim, era um peso descomunal em cima de uma criança de 4 anos, né? Hoje em dia eu consigo entender o porquê que minha mãe fez aquilo. Na verdade, a minha mãe também sofreu abuso quando criança, e mais de uma vez. E foi dentro da casa com um parente, entendeu? Foi também com um vizinho. Então, ela inclusive quando teve a minha irmã, que é a terceira filha, a última dela, a caçula, ela desesperou, né? Porque foi uma gravidez assim que ela não estava esperando e ela não queria ter filhas exatamente porque ela tinha esse medo de que a filha dela poderia ser um dia abusada. Por quê? Porque ela tinha esse trauma mal resolvido. E aí, quando ela viu o filho dela fazendo isso com a filha, é óbvio que ela não viu o filho dela. O que ela viu ali foi o algoz dela, foi o maltratador dela ali, que ela conseguiu de alguma forma despejar toda a raiva dela ali naquela figura, que na verdade era eu, né? Tava recebendo toda aquela carga ali, né? Mas enfim, olha, a vida segue, eu sigo com a minha vida, entrei na adolescência, o que acontece? Eu até gosto das menininhas, acho bonitinho e tudo mais, mas quando eu gosto de alguém, sabe o que eu fazia? Você acha que eu ia lá me declarar pra pessoa? Você acha que eu ia lá falar assim, pô, você é mó gatinha, vamos ficar... Que nada, sabe qual que era a minha ação quando eu gostava de alguém? Era eu não incomodar a pessoa, era eu não falar com ela, era eu não respirar perto dela pra causar o mínimo de incômodo possível. Então, se eu gostava de alguém, eu só queria, assim, não incomodar. Como se a premissa básica dessa interação fosse, tipo, a minha presença incomoda, né? E isso, é claro, no meu inconsciente. Então, eu passei basicamente a minha vida inteira, até os 30 anos da minha vida, né? Tendo relações onde eu sempre, inconscientemente, achava que eu era pior, né? Do que a outra pessoa, por eu estar basicamente, sem ter que fazer nada, incomodando. Só podia existir, de alguma forma já poderia estar incomodando. Com homens, dá pra fazer amizade mais de boa, de forma mais despretensiosa. Mas com meninas, meu irmão, eu não conseguia falar. E não é que assim, era medo de ser rejeitado, né? Eu até poderia ter medo de ser rejeitado pelas meninas e tudo mais. Só que assim, se eu gostava de alguém, não é que eu tentava falar e ficava com medo de ser rejeitado. Eu literalmente não conseguia falar. Eu não conseguia. Não fluía. Tá? Não fluía. Beleza, segui a minha vida, sim, é claro, nas minhas relações eu sempre fui muito passivo. Obviamente, eu gostava das meninas que ficava tentando agradar elas, né? E aí eu acabava entrando nas friendzone porque eu também não tinha atitude. Enfim, e assim foi a minha vida. Eu acabava entrando, né, de uma forma muito passiva nos relacionamentos. E aquilo acabava não dando certo no final das contas, né? Pra você ter noção, eu só fui realmente explorar a minha
intimidade, minha sexualidade e tudo mais, só quando eu já tava na época da faculdade. Entendeu? Porque eu era muito inseguro, eu tinha uma autoestima muito baixa, entende? E assim, eu não entendi o porquê, né? As pessoas falavam, nossa, tem um olho bonito, você é bonito, não sei o quê, né? Tinha uma menina lá que eu adorava, né? Eu tinha uma paixãozinha ali por ela, um dia falou assim pra mim, nossa, se você fizer academia, você vai ficar, ó, uma belezinha, hein? E cara, e aí eu fazia academia e não ia, eu me sabotava em tudo, mas eu entendi. Aí, graças a Deus, veio, né, virou. Algo aconteceu, né, tipo assim, gente, eu nunca tinha de fato esquecido esse trauma, eu sempre lembro dele. Inclusive já até pedi perdão pra minha irmã, já fiz as pazes com ela, eu não sabia o que tava fazendo e ela também, obviamente, nem lembrava disso, né, mas já tá tudo certo, porque assim, realmente eu tinha sido abusado, né. Então, o que aconteceu? Eu já tinha feito algumas curas em relação ao trauma em si, pelo fato, por exemplo, do abuso em si, a violência em si, o ato, né, sexual em si. E isso parecia que já estava mais tranquilo, só que eu ainda estava bloqueado, ainda estava alguma coisa ali que estava pendente e eu não sabia até que esse ano, né, o começo desse ano, por situações de relacionamentos e tal, que eu sempre falo, relacionamento, gente, é pra gente se refletir. Nos meus relacionamentos eu comecei a perceber o reflexo do quê? Da minha passividade, né? E a minha passividade dava o espaço para as pessoas fazerem de mim o gato-sapato, abusar, me explorar e me mastigar e cuspir e jogar fora. Então, assim, eu percebi que o padrão em mim tinha que ser resolvido. E eu falei, não, eu não vou mais viver passividade nas minhas relações, eu quero ser tratado com respeito, quero ser tratado com dignidade, eu quero ser bem tratado, né? Então, o que eu tenho que fazer é me curar lá dentro? Então tá bom, vou fazer isso. E voltei, fui fazendo minhas leituras, cheguei nesse mesmo trauma mais uma vez. Só que dessa vez eu percebi que tinha aspectos desse trauma que eu ainda não tinha ainda realmente reconfigurado dentro de mim. Então, o fato de eu ter sido culpabilizado pela minha mãe, ter recebido aquela culpa, né, aquela violência psicológica, ao invés de ter sido acolhido, eu percebi que, primeiro, eu não merecia isso. Né? Ressignifiquei porque, mano, minha filha, se ela tivesse acontecido algo com ela, eu jamais, em hipótese alguma, ia botar a culpa nela. Jamais. Tá certo que minha mãe não sabia. Eu achava que sabia, não sei porque minha mente, de alguma maneira, eu achava que ela talvez soubesse, mas não. Depois que veio à tona, eu falei com ela não sabia, nem meu pai sabia. Então, assim, nem meu pai nem minha mãe sabia que eu tinha recebido esse tipo de abuso na minha vida. E foi bom minha mãe saber, porque daí ela botou a mão na consciência. Claro que ela não lembrava de tudo que ela fez comigo, mas ela lembrava da época e tudo mais, e ficou muito brava, querendo, né, achar o cara e me mandar prender e tudo mais. E eu já tinha feito tanta cura em relação ao abuso com o abusador em si, que o abusador tava de boa, a questão era com a minha mãe mesmo. E aí, cara, eu fui lá, curei essa questão aí de não sentir mais culpa, meu irmão, o que aconteceu comigo. Se alguém tem que sentir culpa, é o abusador, não sou eu, entendeu? Eu não tenho que sentir culpa de coisa nenhuma, eu fui vítima. E ponto final, tá? Beleza, aceitei que eu fui vítima, só que eu percebi que tinha uma outra coisinha ali. E isso foi o que fez com que eu virasse a chavinha e minha vida começasse a realmente mudar da água pro vinho ou da água pro óleo ou algo assim. Porque na verdade, quando eu recebi o abuso e aí quando eu fui de alguma forma tentar entender, replicando, né, aquele potencial, aquele abuso, né? E aí eu acabei sendo massacrado por ele, o que o meu subconsciente assimilou é de que aquele abuso era algo horrível, era algo terrível, algo que jamais deveria ser trazido à tona, pensado, ser contemplado de qualquer maneira que fosse. Porém, não foi só o ato abusivo em si, porque na minha mente de criança eu não conseguia cognizar, compreender o que é um ato de abuso e o que não é um ato de abuso. Então, na verdade, o meu subconsciente ele assimilou que a energia masculina, que é a energia de ir pra ação, era algo que poderia perturbar, machucar, né, e violar as pessoas de modo assim irreparável. E de que se eu fizesse isso, eu seria pior que o diabo ou algo do tipo assim, entendeu? E aí o meu subconsciente, pra, né, eu não virar o bicho papão, me impedia de usar a minha energia masculina em tudo na vida. Então não é que eu não tenho energia masculina, né? Até meus 30 anos eu sempre tive energia masculina. Porém, eu não podia usar essa energia masculina de modo consciente. Eu sempre usava de modo involuntário, de modo inconsciente. No momento em que eu me apoderava dessa energia masculina, ou seja, que eu começava a usar essa energia de modo consciente, vamos conquistar as coisas, vamos lá atrás, eu tenho aqui, eu consigo, beleza, a autoconfiança, que faz muito parte dessa energia do masculino, né? Cara, a hora que eu trazia isso, era
instantaneamente eu começar a me sabotar. Por quê? Porque meu subconsciente não ia permitir com que eu me tornasse aquele vilão lá, que nem a minha mãe, de alguma forma, conseguiria, né, aceitar de modo algum. Então, assim, foi tanta coisa assimilada ali ruim, né? E meu subconsciente de criança de 4 anos não tinha como compreender nada do que estava acontecendo, que ele simplesmente negou toda a energia masculina, selou toda a energia masculina. Só podia usar sem querer, de modo involuntário, porque a hora que eu trouxesse consciência, o negócio sabotava. Isso simplesmente sabotou praticamente todas as minhas relações na minha vida. Todas as minhas relações na minha vida. Todas. Não sei como é que eu tenho ainda alguma relação, porque assim, como é que não acabaram todas? Eu sei por quê, na verdade, porque eu era tão passivo que é agradável, né? Agradável para qualquer pessoa ser a minha amiga, porque eu fazia qualquer coisa pra pessoa, né? Pessoa passiva, não tem energia masculina, complicado. E aí, cara, eu percebi também que isso estava me atrapalhando até de prosperar, entendeu? De conquistar as coisas no nível material, porque energia masculina também é essa coisa de ir pra caça, de trazer o bacon pra caça, porque eu sou vegetariano. A ideia é usar energia masculina, e eu não podia, eu não tinha esse poder. Só que eu entendi, na verdade, depois que eu me deparei com esse selo, né, dentro da, né, me fechando a energia masculina, travando ela na minha vida, cara, eu percebi que eu inconscientemente, o meu eu superior, ele queria que eu abrisse mão da energia masculina para que eu tivesse a oportunidade de focar em desenvolver primeiro a energia feminina. E de fato eu trabalhei muito na energia feminina ao longo da minha vida, né? Eu realmente me tornei uma pessoa muito receptiva, que eu sou muito aberto, sou muito sensível, eu consigo acolher com facilidade. E isso para eu, no meu ofício de terapeuta, é ótimo, maravilhoso. Então assim, de alguma forma, isso me ajudou para o meu propósito. Só que chegou, com 30 anos, fiz aniversário e começou a vir todas essas coisas assim, aparecendo que ainda estava me bloqueando, me impedindo de viver, né, melhor as minhas relações e prosperar e coisa do tipo. Cara, falei, mano, chega, né, vamos abrir agora. E aí eu fiz lá a limpeza, virei a minha chavinha interna, mostrei pro meu subconsciente que essa energia masculina não é de toda ruim. O que foi que aconteceu naquele momento foi ruim, foi péssimo, e esse potencial eu não vou usar. Agora, para outras coisas eu posso usar a energia masculina, ela é do meu direito ser usada, ela é parte de mim, e todos nós, gente, temos energia masculina e feminina, né? Só que assim, a gente muitas vezes pode acabar negando uma por achar que tem que ficar só na outra. E na verdade não é bem assim. Nós temos que ter as duas em harmonia, uma complementa a outra. Então eu percebi que eu precisava realmente trazer energia masculina para minha vida. E cara, começou a muita coisa mudar. E mudar assim dentro do meu ser, assim, de modo que eu comecei a me relacionar de modo diferente. Primeiro que uma coisa mudou muito da água pro vinho, assim, muito rápido. Eu parei de levar desaforo para casa. Eu percebi, assim, que se uma pessoa, ela tá afim de jogar uma energia ruim pra cima de mim, de que eu não sou responsável por aquela energia que a pessoa tá criando. E de que muitas vezes eu tomava aquela dor e tudo mais, a pessoa é ignorante, não sabe o que tá fazendo. Meu irmão, não sabe o que tá fazendo, então perceba o que tá fazendo. Então, ó, torta a energia de volta aqui. Claro, eu não quero ser reativo, né? Obviamente eu quero ser uma pessoa leve, que transmuta as energias, não que fica só rebatendo que nem no ping-pong. Só que assim, eu não conseguia rebater. Esse é o lance. Não era possível pra mim rebater, não era possível pra mim me impor e colocar os limites claros, assim, antes da pessoa vir e me violentar de alguma maneira, ultrapassar os limites. Não tinha como. Aí, de repente, do nada ficou tão liberado isso que foi natural eu falar esses nãos, e fui até com uma reação exagerada no primeiro momento, porque eu tinha sido traumatizado por tanta passividade na vida, né? Então a hora que eu consegui parar de ser passivo, a hora que eu virei a chavinha e comecei a ter a possibilidade de me impor, aí eu me impunha mesmo, mas não foi, nossa senhora, foi forte, hein, falar pra você. Só que assim, eu percebi que essa energia masculina, ela tava ainda muito selvagem, porque eu fiquei 30 anos da minha vida sem desenvolver energia masculina. Ela ficou em stand-by, ficou adormecida ali. Então eu comecei a perceber que eu ainda precisava amadurecer o meu masculino, como se eu estivesse passando pela fase da infância e adolescência novamente. É claro que vai ser num ritmo muito mais rápido, né? Afinal, já tenho muito mais sabedoria, conhecimento, experiência de vida. Só que ainda assim, essa energia eu preciso lapidar dentro de mim.
Então tá sendo um exercício terapêutico para mim lidar com as pessoas de modo geral, né? Agora podendo me impor nas relações, inclusive até para chavecar as pessoas, agora eu consigo falar, sabe? Conversar com as pessoas sem sentir que eu tô incomodando, coisa do tipo. Nossa, isso mudou de modo assim que eu realmente consigo perceber meu valor, sabe? Porque também não ter essa energia masculina, eu ficava só de um feminino dependendo do receber o valor. Então o feminino que é o receptivo, né? Eu precisava que os outros me validassem. É por isso que eu precisava tanto dos outros e ficava tão permissivo e tão doador para os outros, porque eu precisava que esses outros me validassem, né? Para que eu pudesse me sentir com valor, me sentir, né, vivo e pleno e tudo mais. Hoje em dia não, eu posso me validar sozinho. Na verdade, eu desbloqueei a autoestima do hétero top. Agora eu tô tendo que lapidar para ser só uma autoestima normal, sem ser, né, tão exagerada como dos hétero top, né? Mas assim, eu sou hétero, tá? Só não sou top. Então é só para deixar claro mesmo que assim, é claro que a busca é pelo equilíbrio. Só que ter vivido todo esse trauma, assim, primeiro que eu entendi que realmente teve um propósito. Primeiro que assim, se eu não tivesse tido essa energia masculina desde o começo da minha vida, eu provavelmente seria um macho escroto, como todos os outros machos escrotos estão por aí. Eu sei que não são todos, eu sei que, né? Só que assim, gente, a gente sabe que culturalmente o homem ele é educado a pensar a sua relação com a mulher de modo a ter uma relação de poder, onde ele está por cima, a mulher por baixo, né? No caso, eu não ter uma energia masculina, eu fiquei invertido nisso daí. Eu via a mulher com poder, eu empoderava demais as mulheres enquanto eu me desempoderava. E não precisa ser assim, pode ser equilibrado, né? Então, assim, de alguma forma isso me ajudou também a ter muito mais empatia pelas mulheres, pelas lutas sociais de minorias no qual eu não faço parte, que é, por exemplo, o das mulheres, né? Eu posso citar isso daí. Porque, assim, eu sei que existe um desequilíbrio coletivo, né? E eu percebo que eu, como homem, eu preciso fazer parte da solução, né? Eu tenho essa consciência. E eu só tenho essa consciência porque eu vivi todas essas nuances aí da vida, tudo isso daí. Porque assim, tem homem que nem sabe, nem admite que existe machismo de verdade, né? Mas enfim, papos coletivos a gente deixa para outro vídeo, aqui o papo é individual, é meu, né? Então assim, eu só queria compartilhar um pouco desse trauma que eu vivi, né? E que pra mim, eu consigo falar hoje em dia disso, consigo expor isso na internet, sem medo aí do que vamos falar e tudo mais, porque eu já me curei, tá? Então fique a dica aí pra você. Se você consegue falar de qualquer coisa que possa ter te acontecido, sem você ficar sensível, sem você ficar mexido, aquilo de alguma forma pegar alguma coisa que você tá, entendeu? Pô, se você consegue falar na boa, então provavelmente aquilo já tá resolvido, já tá curado. Agora, se você ainda tá incerto, tá inseguro, não fala, guarda pra você e pro seu terapeuta, tá? Porque assim, a gente tá aqui tendo que lidar com essas coisas internas. Só que assim, quanto mais cedo a gente resolve essas coisas internas, mais a gente consegue desbloquear um monte de limitações que a gente coloca, né, para evitar esse tipo de trauma novamente. As limitações a gente basicamente faz e cria, né, para evitar de reviver, mas muitas vezes é o que faz a gente reviver, recriar o mesmo padrão, né? A gente tá aqui para evoluir enquanto pessoa. Então, querendo ou não, ter vivido, né, essa energia masculina trancada por 30 anos me ajudou sim a evoluir outras partes de mim. Agora eu tô tendo que evoluir o meu masculino, aprender a ser homem, né? Eu tô agora podendo finalmente falar a plenos pulmões, de forma realmente convicta de que eu sou o homem. Antes eu não tinha muita certeza disso, eu realmente não podia ser. E esse vídeo aqui, gente, é pra realmente falar um pouquinho de trauma, né, de cura. É claro que assim, eu não vou contar o passo a passo porque foram várias etapas, eu fui me tratando, eu tive ajuda de outras pessoas para me ajudar nesse processo emocional, na questão das relações. O trauma em si é uma coisa que eu consegui lidar sozinho, porque é uma coisa que eu nunca de fato recalquei. É uma questão ali que realmente já estava mais tranquilo para mim lidar e eu só precisava tratar alguns detalhezinhos, essa coisa da energia que ficou trancada, bloqueada, não tinha percebido até meses atrás. Mas cara, tudo mudou, tudo tá mudando agora, muito rapidamente. Agora que eu tenho essa energia disponível. É como se eu tivesse assim, querendo decolar, eu comprei as melhores peças para montar o melhor foguete e só tinha esquecido de comprar o combustível, entendeu? Era basicamente isso. A energia masculina é o combustível que a gente tem de ir para fora, para conquistar as coisas. Eu não tinha isso. Eu não podia. Aliás, no momento em que eu ia usar, eu me sabotava. Não é que eu não tinha.
né? Eu só não podia usar. Então agora, tô livre para usar minha energia masculina, eu tenho minha energia feminina bem desenvolvida, graças aí a meu eu superior que que me botou nessa, mas de alguma forma tudo se encaixa, né? Para o meu propósito, para o meu ofício, que é trabalhar com cura, trabalhar ajudando, acolhendo as outras pessoas, inclusive pessoas que passam por situações, por relacionamentos abusivos, que são oprimidas e tudo mais. Eu preciso saber, de alguma maneira, o que é passar por isso, para que quando alguém, né, que está passando por isso, eu possa reconhecer e ter empatia e ter a sensibilidade de saber como acolher a pessoa naquela situação, né, e ajudar a pessoa a sair daquilo. Então, assim, das duas uma, tudo acontece por um motivo, né? Tá tudo certo, aprendi o que eu tinha para aprender. Eu queria compartilhar isso daqui, né? Porque realmente pode ser que para alguém sirva, porque muitas vezes, assim, infelizmente, não é nada incomum as pessoas sofrerem abuso. E como vocês podem ver, não são só mulheres que sofrem abuso na infância, tá? Infelizmente também meninos sofrem, tá? Então, assim, a gente não pode se descuidar. Fica a dica aí pros pais, mães, avós, tios, tias. Eu sei que a gente muitas vezes pinta pessoas mal intencionadas como tendo aquelas pessoas feias que a gente vê no noticiário, né, e tudo mais, mas pode ser amigo, pode ser vizinho, pode ser familiar, pode ser cunhado. Então a gente tem que ter muita atenção, tá, gente? Não vamos vacilar. Tem criança por perto? Ó, é 2 olhos para cada criança, não é 1, não é 2, tá? 2 olhos por criança, ainda tem pouco, tem que ter mais. Vamos proteger nossas crianças, vamos quebrar esse ciclo, tá? De abuso, porque isso daqui não é uma questão só individual, é uma questão coletiva e só tem se perpetuado tanto exatamente porque muitas das vítimas ou se calaram ou quando não se calaram foram caladas pelas pessoas ali próximas do abusador, que para evitar conflitos e blá blá blá, muitas vezes falaram, melhor não deixar quieto, melhor não falar nada. Nós é que estamos, por escolha coletiva, perpetuando isso. E a gente tem a escolha de fazer diferente e acabar com essa cultura de abuso, né? E vamos agora, né, restaurar a nossa autoestima, nosso bem-estar, o nosso senso de pertencimento e dignidade nessa vida, nessa terra, porque todo mundo aqui deveria se sentir merecedor de ser feliz. Se a gente está aqui vivendo e sofrendo nessa terra, é por causa dos nossos traumas, galera. É porque em algum lugar, em algum momento, a nossa mente, ela se acostumou, ela aceitou a gente não ser tudo aquilo que nós podemos ser para a gente poder se encaixar dentro de uma realidade ali que alguém nos impôs de alguma maneira, mas a gente sempre tem alguma coisa para aprender com isso, e uma vez que a gente aprende o aprendizado, cara, a gente amadurece e a gente consegue descartar aquela realidade, soltar aquela energia e ir para um lugar mais leve, parar de repetir padrão, parar de atrair coisa ruim e realmente, a partir de consciência e de amor, realmente criar uma vida mais leve para nós. Então esse foi o vídeo, gratidão de coração. Tenha mais consciência energética, cuide de você, cuide da sua criança interior e das crianças ao seu redor. E é isso, galera. Seja aí o que Deus quiser para todos nós. Tô de mudança, né? Vocês perceberam? Tô me mudando. Eu estou um pouquinho devagar aqui com os vídeos, mas me chamem, manda mensagem, tá? Vocês podem sim me incentivar, me puxar. Vocês podem me mandar mensagem aí para pedir mais vídeo. Pode me encher o saco, tá liberado, tá bom, gente? Um beijo e fui!